No início era um pouco difícil porque eu fazia faculdade online também, então eu passava o dia inteiro no quarto, no computador, e passava o dia inteiro ali naquela mesma mesa, tanto trabalhando quanto estudando. Comigo, tudo é Fergus. Bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje teremos o imenso prazer de receber mais uma convidada muito especial, Lívia, em home office. Então, ajude seus fones de ouvido e se prepare para aprender e se emocionar com histórias incríveis. E vem comigo nessa jornada. E para começar, quem é Lívia? Então, eu sou uma desenvolvedora de software e faz 3 anos que eu trabalho nessa área, apesar de ter sido meu único emprego na vida. Eu tenho 21 anos e em 3 desses anos eu trabalhei de home office em casa. Eu nunca tive a experiência de trabalhar presencialmente em um escritório de verdade. Então, eu tenho bastante experiência nisso, já que é a única coisa que eu fiz. Quais são os maiores benefícios que você encontrou trabalhando no home office? Então, eu precisava muito estar em casa para ajudar a cuidar das minhas tias, porque uma delas é uma pessoa com deficiência, então o home office me possibilitou cuidar da minha família, ter mais tempo em casa para cuidar dos meus hobbies, da minha saúde mental, da minha vida pessoal, e ao mesmo tempo eu consigo trabalhar para diversas empresas em qualquer lugar do mundo. Eu já trabalhei em 2 empresas e ambas eram multinacionais bem grandes, na média de 3 mil funcionários cada empresa. E eu conseguia me desenvolver muito bem mesmo estando em casa. Então, o home office foi o cenário ideal para mim. Muito bom ver que o home office ajuda muitas pessoas que precisam ajudar os familiares, pessoas em sua casa. Como você organiza a sua rotina? Então, eu tento usar alguns métodos para poder conseguir me manter focada durante o período em que eu estou trabalhando e ter horários bem definidos todos os dias. Apesar de que nem todo dia a gente consegue manter aquela produtividade maravilhosa. E também é muito sobre saber respeitar o seu corpo e entender qual é a sua necessidade ali naquele momento. Então, normalmente eu uso o método Pomodoro, onde eu passo 25 minutos focada fazendo as minhas tarefas, seja do trabalho ou de estudo, e 5 minutos eu dou uma pausa e consigo ter a liberdade de me distrair um pouco e de relaxar a cabeça sem culpa. Então, eu acho que isso me ajuda bastante no dia a dia. Muito bom saber que mesmo assim trabalhando em home office dá para ter uma rotina. Quais desafios você enfrentou no início e como os superou? Então, eu acho que a parte mais complicada foi explicar para minha família o que era trabalhar com tecnologia e o que era trabalhar de home office. Porque como eu trabalho numa profissão mais recente, e elas são pessoas, minhas tias, né, que moram comigo, são pessoas já na terceira idade, elas às vezes queriam falar alguma coisa, e coisas assim que não eram maldade, sabe? Era só chegar no quarto e perguntar se eu queria um suco de laranja, se estava precisando de alguma coisa, avisar que alguma coisa chegou. Só que isso acaba sendo muito ruim quando você está em home office, que quebra a sua linha de pensamento. Às vezes você está numa reunião conversando com alguém ali ao vivo. E aí, acho que a parte mais difícil foi explicar isso para elas, mas com o tempo elas foram entendendo, a gente foi estabelecendo algumas regras e conversando e definindo esses limites, a gente conseguiu chegar num acordo agradável para todo mundo. Então, eu sempre saio do quarto, converso com elas para poder entender se está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo. Se tiver alguma emergência que elas precisarem entrar, elas perguntam primeiro se eu estou numa ligação ou não. E assim a gente consegue estabelecer melhor nossa convivência. Acho que foi. Como isso tudo é muito inovador, acaba sendo um problema para as gerações mais antigas. Como você separa a sua vida profissional da pessoal? Então, no início era um pouco difícil porque eu fazia faculdade online também. Então eu passava o dia inteiro no quarto, no computador, e passava o dia inteiro ali naquela mesma mesa, tanto trabalhando quanto estudando. E aí, depois de um tempo, crescendo dentro da minha carreira, eu consegui me mudar para uma casa maior. E atualmente eu tenho esse escritório e é uma mudança enorme, porque eu consigo mudar de ambientes, o que é uma coisa bem importante, porque quando você trabalha presencialmente, você tem a sua casa e mais um outro ambiente. E as pessoas precisam disso para não acabar enlouquecendo. Então, com isso eu consigo ter pelo menos um trajeto passando pelo corredor e pela cozinha até chegar no escritório. E o que antes não acontecia, era só levantar da cama e sentar na cadeira. Hoje em dia é bem mais fácil separar o pessoal do profissional. Não dá uma confusão na mente em todos os lugares. É muito bom. Qual dica você daria para quem quer trabalhar em home office? Eu diria para essa pessoa cuidar bastante da ergonomia do ambiente de trabalho dela. Muitas pessoas não valorizam isso, mas é uma coisa muito importante. Então já aconteceu de eu ter crise com dor na coluna ou tendinite,
E é muito importante que vocês invistam em bons equipamentos, porque também é sobre a sua saúde. E evitem esse tipo de coisa, porque é a maior parte do seu dia que você vai passar ali na frente do computador. Então tenha um mouse confortável, um teclado confortável, uma boa cadeira, apoio para os pés, apoio para os braços. Tudo isso é muito importante. Preste atenção na altura do notebook, dos monitores, porque tudo isso faz muita diferença no seu dia a dia e no final vai te evitar grandes dores de cabeça e dores no corpo também. Fica aí dica, pessoal. E para finalizar, gostaria de deixar um recado? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui de âncora dentro de casa e que me apoia todos os dias dentro do meu trabalho, e aos meus correspondentes que estão espalhados aí em todos os lugares do mundo e que trabalham comigo todos os dias, principalmente aqui do Brasil, né? Então, o pessoal da região norte, nordeste, do sul, do sudeste, de todos os cantos, todos trabalhando comigo todos os dias e sendo pessoas muito importantes na minha vida. E principalmente quem está aqui em casa também, na verdade. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês que tornam isso possível. Trabalhar de home office é muito bom. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E me seguir aqui no Roadcast. E um beijo da Duda Fergus. Tchau!